Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou estar compartilhando com você sobre esse álbum chamado Abba Pai e o Abba Father, que foi o meu primeiro e último CD gravado, porque depois disso tudo se tornou digital, né? E esse vídeo tem a alegria e o intuito de compartilhar com você algumas coisas que se passaram nos bastidores desse álbum. Talvez você não conheça, talvez você nunca tenha ouvido. Eu resolvi colocar aqui no meu canal para você todas as músicas desse álbum, tanto a do Abba Pai quanto a do Abba Father, que são exatamente as mesmas músicas, só que em português e inglês, com uma ou outra música diferente, né, de um álbum para o outro. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a um grande amigo chamado Sandro Quadros, é um músico tremendo, muito conhecido aqui em Orlando, longa data, amigo muito especial, que abraçou esse projeto desde o início. Foi uma benção, dá pesada, ficou legal, ficou muito legal. Ele produziu várias faixas e é um grande amigo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele tem um canal de YouTube aqui, muito bacana sobre teclado, ele é um exímio arranjador, então assim, quem quiser conhecer, visita o canal do Sandro, que é muito joia. E essas músicas, elas foram, na sua vasta maioria, compostas num período muito difícil da minha vida. E ao longo aí de, 3 anos e meio, logo depois da minha conversão, eu passei por um deserto terrível, chamado desemprego. E eu, naquela época, eu era ministro de louvor da minha igreja, tinha acabado de converter e o pastor logo me botou para participar do louvor e aprender, etc. E Deus começou a derramar um monte de música. Muitas delas nunca gravei, mas eu separei aí 13 músicas, sendo que, aliás, 12 músicas, que eu compus, né, naquela época, que não só eram utilizadas no louvor da igreja, porque naquela época não tinha o YouTube, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de montar um repertório. Então Deus ia dando as músicas e eu ia pegando música daqui, música de lá. O pastor Ademar de Campos era um grande compositor, sempre foi, sempre admirei muito. Então a gente ia construindo, né, o cancioneiro da nossa pequena igreja, e Deus ia me dando essas músicas. Algumas músicas de destaque aqui: Eleva os Olhos, que é a segunda música, baseado no Salmo 121, né? Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, etc. Foi uma música que a gente cantou muito na igreja, mas muito. E eu compus no dia do batismo da minha namorada, que se tornou minha esposa, Carolina. Ela estava ali, eu lembro como se fosse hoje. Ela estava na fila para ser batizada na casa de um irmão, e uma piscina lá e tal. Eu peguei o violão e comecei a tocar o riff, né? E aí chegou um irmão do meu lado, o Mauri, e pegou outro violão e começou a tocar o riff junto, e ficou um negócio muito especial. E depois Deus deu a letra e foi muito bacana. Outra faixa muito, mas muito importante desse álbum é a faixa que dá o título pro álbum, né? Abba Pai. Essa música é uma música muito forte. Eu acho que é a música mais bonita do álbum, mais trabalhada e a que mais me toca quando eu ouço. E eu compus ao piano, numa época que eu estava aprendendo a tocar piano. E eu lembro que foi numa aquelas tardes que eu não tinha esperança nenhuma, por causa do problema do desemprego, e eu não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, né? Mandava currículo e ia em reuniões e nas entrevistas, etc. Mas durante 3 anos e meio, chega uma hora que você tá cansado, né, cara? E aí eu lembro que um dia eu sentei ao piano, era de tarde, e eu comecei a tocar. E eu tinha o hábito de deixar um gravadorzinho em cima do piano e deixar ele gravando o que eu tava tocando. Era assim que eu compunha. E eu lembro que eu comecei a derramar um cântico espiritual na presença do Senhor naquele dia. Eu comecei a derramar em lágrimas na presença de Deus. E eu lembro
Nossa, eu chorava muito na presença do Senhor e adorando o Senhor. Não chorava de tristeza, mas aquele quebrantamento diante de Deus, ao piano ali e tal. E eu lembro que eu comecei a cantar essa melodia do refrão. E aí eu fiquei maluco com aquela melodia, né? Porque eu falei, cara, que melodia linda, Senhor, que você tá derramando. Continua aí, né? Fecha a torneira, não. E aí eu continuei compondo. E depois que eu terminei aquele momento de louvor com o Senhor, né? Eu tinha a música Abba Pai pronta, aliás, eu tinha o refrão dela pronta. E eu compus ela de trás pra frente, porque eu comecei do refrão. E depois do refrão eu tinha que ter uma introdução para ter uma estrofe, para então ter o refrão. O coro, aliás, né? E foi assim que eu compus Abba Pai. Então, esse CD já existe há quase 10 anos. E eu resolvi colocar aqui no canal do YouTube, faixa a faixa, tanto do português quanto o inglês. E eu vou subindo aos poucos, porque se der eu vou encontrar algum vídeo. Aliás, tem um vídeo das gravações, olha só que barato. E a bateria desse álbum foi gravada pelo Jesse Carabaggio, que toca, ainda hoje, ele toca com Mark Anthony, ex-esposo da Jennifer Lopez, e viaja o mundo. Ele morava aqui em Orlando e gravou o meu álbum e foi super bacana, um cara cristão, e foi maravilhoso gravar as baterias com ele. Depois eu gravei com um guitarrista chamado Wiso Aponte, que é um monstro de produtor, de arranjador. Eu fui na casa dele, ele tinha um estúdio lá, tinha as 30 guitarras, uma do lado da outra, com vários tipos de textura, e ele falava, o que você gostaria? Eu falei, bicho, grava aí. E ele gravava as guitarras, e a guitarra desse álbum realmente tem um timbre maravilhoso. Olha, deixa eu mostrar alguns solos que ele fez aí. Depois o álbum precisou ser mixado, né? E, aliás, a gravação das vozes foi um parto. Eu demorei praticamente 4 ou 5 meses gravando todas as músicas, todas as canções. Você imagina gravar cada música em uma língua diferente, né? Português e inglês. E não só isso, eu gravei todos os back vocals, todos, com exceção de alguns que eu convidei algumas pessoas para participar. E era aquela pendura, né, cara? Não dava para gravar em estúdio, então eu gravei num estúdio caseiro, um home office, e eu gravei as vozes dentro de um guarda-roupa. Dá uma olhada. Oi, pessoal, tô filmando aqui. Hoje a gente tá gravando Eleva os Olhos. Esse estúdio aqui é um barato. Tô dentro de um closet cheio de roupa aqui, ó. Aqui tem as roupas do estúdio. Aí, ó. Isso para provar que hoje em dia você produz muito boa qualidade de som, sem muito complicação. Olha aqui, as caixas de ovo tudo pendurado aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada de sofisticado, mas o som é que importa. Você tem que procurar o som. O resto é só maquiagem. Tá bom? Valeu, curte aí a música, Deus te abençoe. E eu não tenho vergonha de falar porque foi a minha primeira experiência de gravação, né? Não tinha recursos assim limitados, né? Eu tinha bem limitado, aliás, mas foi muito bacana. E ele foi gravado por um engenheiro, o Chris, e mixado por um outro engenheiro muito bom, que me ajudaram bastante. Eu só tenho a agradecer. Tem alguns takes aí deles participando na gravação. This is a very complex mix. Let's just put it just straight out like this. I would say that, obviously with all the live instrumentation, you have to pretty much cut frequencies and move them and blend them in right. It's probably
the most time-consuming. It's amazing. I'll tell you that. It's an amazing production. I think personally that it's something that today's music lacks. It's that bigness, that epicness in music. You know, nowadays the simplicity of something small can make listeners go crazy. And at the end of the day, what this is doing is instead of shooting that spike towards that following the industry standard, it's creating a leading standard, which is nobody's doing. And this music, this project here, is insanely well done. I definitely, it was well thought out. Every corner, every bar, every aspect of it, you can see the careness in the production. You know, there was a lot of detail put into the production. So, hello, welcome to Sultan Air Studios. I am the sound engineer, Chris Horton, along with Pete Cruz, who is not here right now. But we have the session right here, Marcio, and he is working on this track called Dedicamos Senhor. I'm not Portuguese, I'm sorry, I can't pronounce it very well. But we're trying to pronounce heaven here. We're trying to get some kind of heavenly sound. If you listen to this chorus, it has this epic feel to it, and it's like the angels singing on it. It's big here, watch this. So what we have to figure out here, technically, is how to make this sound as ethereal and heavenly as possible. To do this, we're start working on the tracks right now, recording in, but we're going to be putting on some heavy reverbs on these secondary hallelujahs, almost the counterpoint, because you have one melody that's singing the original melody. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It comes together. All the glory to our risen King. So that's the challenge here, is to get the voices sounding individual, but also together at the same time, with this heavenly echoes, heavenly chants of the angels giving praise to God. At the same time, you have this other massive choir giving a different kind of praise to God. So I would say that this is probably one of the most complex ways to mix, because of course the producer also has a sound that he wants, but as far as production, insane. You guys are definitely in for something big. I will tell you that, because this is something that's not done, and I've been in the industry for about 20 years now, and I'll tell you, this is not done anymore. What's being done here, this is taking everything that Queen did, everything that a lot of these old school bands from the 80s did, giving it a new sound, a fresh new look, a fresh new face, and all for the glory of God. So at the end of the day, this is just an incredible masterpiece. You guys are definitely gonna have to watch out for this. Isso me faz lembrar com muito carinho dessa produção, né? Mais tarde, esse álbum aqui, ele consta, aliás, uma das músicas que foram gravadas aqui foi o embrião de um projeto que eu quero apresentar muito em breve aqui no canal, que é um apoio a um projeto social em Katmandu, no Nepal, chamado Meninas dos Olhos de Deus, que recuperam meninas que foram resgatadas do tráfico humano na Ásia, né? E eu compus essa canção em 2005, que entrou para esse álbum, o Abafada. Tem no Abapá e tem no Abafada as duas músicas, e Deus me deu o privilégio de sonhar e realizar um sonho, e eu vou lançar muito em breve aqui um projeto de apoio a esse ministério no Nepal. E eu tive a honra de ir lá no Nepal gravar com essas meninas para uma outra etapa, né? Mas essa aqui foi a primeira versão da música que eu gravei, e eu vou contar essa história dessa música aqui, que foi muito, mas muito tremenda. Então assim, é um álbum muito bacana, e o nome desse álbum surgiu inspirado na passagem onde o próprio Jesus chama Deus de Abba, que é paizinho. E Jesus foi o único na Bíblia inteira que chamou Deus dessa forma. E eu achei muito significativo, que foi um momento de muita aflição que Jesus estava vivendo, que foi no Getsemane, logo antes dele ir para a cruz.
E eu achei que seria muito oportuno ter uma canção Abba Pai e ter o título Abba Pai dedicado ao meu paizinho que cuidou de mim, cuida de mim e sempre cuidará de mim nas minhas lutas, nas aflições. E eu oro para que as músicas desse CD sejam instrumentos do Senhor para serem um alento na sua vida, seja um encorajamento na sua vida, seja o momento que for. E não são músicas depressivas de alto flagelo, muito pelo contrário, são músicas para cima, de alegria, de júbilo, de reconhecimento de quem é Deus na minha circunstância. Então eu espero que seja uma bênção na sua vida. E a primeira música que eu vou colocar vai ser Vinde Louvai, que é um convite para você ligar o rádio lá em cima, abrir a janela e sair cantando a todo vapor, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É isso aí, Deus te abençoe e até o próximo vídeo dessa série Abba Pai.